Eu sou Daniela Miller, estou aqui na JD hoje para conversar com vocês um pouco sobre trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo ao de escravo. E aí, vamos lá? Bom, esse é um assunto que nos últimos 15 anos, pelo menos, tem ocupado a pauta não só de estudos na área do direito, mas tem chamado a atenção de vários pesquisadores de diversas áreas. Então eu já começo aqui indicando um livro, quem tiver interesse, e quem tiver interesse principalmente nessa interseção entre o direito e as outras áreas do conhecimento, principalmente história, sociologia, antropologia, eu recomendo um livro recente organizado pelo Leonardo Sakamoto, que já vai dar um panorama sobre o assunto, os problemas, as dificuldades, as vitórias dos últimos anos. Outro livro também que é recente, que eu recomendo sobre o assunto, também interdisciplinar, é o livro lançado pelo GPTEC, Grupo de Estudo Trabalho Escravo Contemporâneo, aqui da UFRJ, mas que reúne pesquisadores do Brasil inteiro e que também vai trazer uma abordagem interdisciplinar sobre esse assunto, que é um assunto que envolve os modos e os limites de trabalhar, né? Então, trabalho escravo contemporâneo, trabalho análogo ao de escravo, trabalho forçado. A gente pode dizer que, de uma maneira geral, a gente está falando de relações de trabalhos abusivas, onde a dominação sobre o trabalhador ela é extrema e, diante disso, ele é colocado em situações extremamente humilhantes e que desrespeitam a sua própria condição de ser humano. A gente pode dizer que são relações nas quais a gente não reconhece nenhum traço de um trabalho livre, de um trabalhador livre, ou mesmo de um contrato. Se a gente pensar que o contrato é um acordo, um ajuste entre duas pessoas iguais, livres e iguais em dignidade. Então, uma pessoa que, por exemplo, está bebendo água contaminada, não tem condições nenhuma de higiene, não recebe alimentação ou recebe alimentação estragada, imprópria, a gente considera que isso está fora de qualquer possibilidade dessas circunstâncias serem legalizadas ou aceitas porque o trabalhador aceitou um determinado tipo de trabalho. E aí, disso que a gente está falando quando a gente fala de trabalho escravo, trabalho análogo de escravo e trabalho forçado. Um ponto muito importante nesse assunto é desvincular a ideia de trabalho escravo contemporâneo, trabalho forçado, de prisão, corrente, cárcere, reclusão. Como eu já falei, a questão aqui é o grau de dominação que esse trabalhador é submetido, quer dizer, a impossibilidade dele se liberar, romper, sair dessa relação de trabalho na qual ele está envolvido, e também o grau de aviltamento que ele se encontra por ter aceito um determinado tipo de trabalho, ou seja, o grau de humilhação, da situação precária na qual ele se coloca em nome de trabalhar para outra pessoa e receber um pagamento por isso, que muitas vezes nem é feito em nome de uma pretensa dívida que leva esse trabalhador a se submeter a essas condições e a continuar trabalhando, ainda que ele não queira mais permanecer nessa relação de trabalho. Então esse é um aspecto que leva a gente a não reconhecer nessa circunstância um verdadeiro contrato de trabalho e sim um crime de abuso de autoridade, de abuso econômico, de extração de riqueza e de valor em cima de um grau de exploração que não pode ser aceito numa sociedade que pretende estabelecer o trabalho livre. Dessas situações abusivas de trabalho que a gente está falando aqui hoje, uma das mais conhecidas aqui no Brasil é o que a gente chama de sistema de barracão, sistema de aviamento, truck system, entre outras denominações, colonato, parceria, que são as relações que são mais marcantes no meio rural, são denunciadas aqui no Brasil desde meados do século XIX, ou seja,
Antes mesmo da Lei Áurea, já existiam denúncias dessa situação de exploração na época de imigrantes que vinham principalmente da Europa para trabalhar em fazendas de café e que, chegando aqui, já se viam envolvidos na dívida por conta da viagem. E também essa dívida a cada dia aumentava, porque os trabalhadores são obrigados a pagar pela alimentação, moradia, por pior que seja a qualidade, e se veem então envolvidos nessa servidão por dívida. Mas isso não ficou no passado, isso está presente até hoje e também não é uma situação que a gente percebe só no meio rural. Nos centros urbanos, por exemplo, essa dívida a gente pode perceber em muitas relações domésticas de trabalho, envolvendo muitas meninas e mulheres, normalmente jovens, que migram de lugares com menos oportunidade de trabalho para serem cuidadas por famílias mais ricas e em nome às vezes de uma dívida que é de gratidão ou até uma dívida mesmo por essa ajuda, são exploradas ao extremo, não só em condições aviltantes de trabalho, como também submetidas a jornadas exaustivas, ou seja, aquela jornada que suga a energia vital do trabalhador e da trabalhadora, colocando essa pessoa numa situação de adoecimento e de risco para a sua própria saúde, diante da intensidade e da extensão do número de horas e de dias trabalhados dessa pessoa, que é uma outra circunstância que também caracteriza o trabalho escravo contemporâneo. O trabalho forçado, esse que o trabalhador é coagido de alguma forma a realizar aquele serviço, seja uma coação física ou moral, ele já é proibido na esfera internacional desde o início do século passado. Desde 1930, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem a Convenção número 29, que já fala da proibição desse tipo de trabalho. Aqui no Brasil, a gente começa a perceber uma movimentação contra esse tipo de exploração extrema a partir do final da década de 1960, início da década de 1970, quando começam a se intensificar conflitos no meio agrário, muitos deles decorrentes dessas modalidades de exploração de trabalho de forma abusiva. Nesse momento, o governo militar, estávamos numa ditadura civil-militar, e esse governo implementava um modelo de desenvolvimento para o campo que passava pelo estabelecimento de agroindústrias. E é exatamente nesse movimento que se percebe uma intensificação dessas relações abusivas de trabalho no campo. E diante disso, os trabalhadores em sindicatos rurais, associações e também entidades da sociedade civil, como a Comissão Pastoral da Terra, vão começar a pressionar o governo, tanto aqui internamente quanto em organismos internacionais, para denunciar esse tipo de relação abusiva. E a partir dessas denúncias vai ser então estruturada a política pública de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, o trabalho análogo ao do escravo, que o início dessa política pública a gente marca como ano de 2003, que é um ano em que é lançado o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo Contemporâneo. O artigo 149 do Código Penal é alterado, é o artigo que prevê o crime de redução de uma pessoa à condição análoga de escravo. Essa alteração tem a intenção de tornar mais claro, mais evidente o modo de caracterização desse crime, que antes era muito discutido porque o artigo tinha uma redação muito vaga. Se você tem interesse de entender esse movimento histórico e jurídico também, eu recomendo o livro da historiadora Ângela de Castro Gomes e da socióloga Regina Guimarães Neto, que é um livro da editora FGV, onde elas vão analisar todo esse movimento que levou, então, à alteração do artigo 149 do Código Penal, que vem
essa alteração legal no bojo da instituição de uma importantíssima política pública, não só pelo governo, mas pelo Estado brasileiro, envolvendo os seus 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Bom, então desde 2003, aqui no Brasil, a gente tem não só o artigo 149 do Código Penal, mas também diversas portarias do Ministério do Trabalho indicando as condutas proibidas por serem consideradas o crime de redução de uma pessoa à condição análoga à de escravo. É análogo porque a escravidão, ela, como a gente vivenciou aqui no ciclo colonial e imperial, era um sistema em que uma pessoa podia ser proprietária de outro ser humano, e isso não é mais possível. Então a gente está falando de situações semelhantes, equiparadas, mas que não é a escravidão em si. E é por isso que a gente não exige que se demonstre que o acusado dessa prática tenha exercido efetivamente atos de propriedade sobre outro ser humano. Essa situação equiparada, análoga, semelhante à escravidão, ela abrange aqui no Brasil o trabalho forçado, que eu já falei, o trabalho degradante, que eu já falei um pouco, que é essa situação de aviltamento do trabalhador, ou seja, a partir do momento em que ele aceita um trabalho, ele se coloca à disposição de um empregador, de alguém para prestar o trabalho e receber um dinheiro em troca disso, ele se vê colocado numa situação extrema de humilhação, de precariedade, das suas condições de trabalho, de alimentação, de segurança, ou seja, muitas vezes esse trabalhador é colocado exposto a um risco extremo por conta desse trabalho, sem equipamentos de proteção. Isso também caracteriza esse crime e essa irregularidade trabalhista. Uma vez verificada essa situação, ela tem repercussão nos 2 campos, tanto criminal quanto trabalhista. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu indico 2 livros muito bons sobre o assunto. Esse da editora RTM, que é uma coletânea de artigos que fala da repercussão trabalhista e criminal dessa situação, e um livro que é resultado da pesquisa da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela professora Lívia Miralha e o professor Haddad, e que também eles vão trazer vários estudos sobre a resposta, a caracterização, a repercussão, né, criminal e trabalhista, e a resposta que os tribunais deram a partir das denúncias feitas com base na nova redação do artigo 149 do Código Penal. Outra situação que essa alteração do artigo 149 do Código Penal incluiu para caracterizar o crime de redução de uma pessoa à condição análoga de escravo é a jornada exaustiva, que, como eu falei, é aquela jornada de trabalho que, pela sua intensidade, pelo ritmo de trabalho, o tipo de trabalho que é exigido da pessoa e a quantidade, né, a extensão da jornada e do número seguido de dias trabalhados, caracteriza essa jornada exaustiva. A maior dificuldade que a gente tem desde 2003 até hoje é caracterizar o crime e a irregularidade trabalhista quando o trabalhador e o trabalhador apenas é submetido à condição degradante e à jornada exaustiva, porque muitas pessoas ainda se limitam a compreender a irregularidade apenas quando se vem diante do trabalho forçado, quando o trabalhador é coagido de alguma forma a exercer e permanecer aquele tipo de serviço. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje em dia é ampliar a visão que a gente tem sobre essa irregularidade, porque eu acredito que isso é fundamental para a gente estabelecer uma condição digna de trabalho, o que significa que o trabalho humano possa ser finalmente fonte de realização,
de felicidade e de conquista humana e não uma fonte de adoecimento, como a gente infelizmente tem visto acontecer principalmente nos últimos anos, em que as garantias legais estão sendo retiradas e abaladas de forma tão profunda. É isso, espero que tenha sido proveitoso e que vocês se animem a conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão importante para o nosso país e para os nossos trabalhadores e trabalhadoras.